Boa tarde. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estão escutando? Vão entrando aí na live. Mais um momento hoje, quarta-feira, né? Lembrando que toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira a gente tem feito, então, cada um desses dias uma live com diferentes pessoas, diferentes temas que foram sugeridos aí através do próprio Instagram, Facebook, algumas mensagens que passaram pelo WhatsApp. Tá dando para escutar bem? Ótimo. O pastorato já está pela área. Tudo bom, Lu? Como é que tá? Ana, pessoal vai chegando. Hoje a gente vai ter, todos os dias a gente tem um visitante, né, um convidado muito especial. E hoje é um convidado também especial, foi professor meu, né, no seminário, foi também orientador do trabalho de conclusão, já foi umas quantas vezes lá na nossa igreja, no grupo de jovens também. Eu sei que ele também vende aí, né, um café muito bom. Pelo menos a última vez que ele teve ali pela igreja, a gente comprou um café missionário, né? Ele pode explicar depois melhor isso. E um café muito saboroso. Então vou aceitar aqui, pegar já o convite dele e enviar o convite, enfim, para a gente estar participando junto aqui da live. Aguardem aí que vocês já vão ver. Aê. E aí, Isma, Vanessa, tudo bom? E aí, pastor? Ô, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo, me ouve bem aí? Estou escutando perfeitamente bem. Pessoal que está aí por casa, está escutando bem? Dá um toque. É isso aí. O pessoal está chegando. E aí, Graças a pastor, quanto Deus. tempo? Como é que são as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Na Tudo paz do bem? Senhor, tudo certo. É. Tem gente que já está querendo café. Eu falei daquele café, me esqueci Ah, o nome sim, agora sim, sim. dele. É Arte Café, Excelente. Arte Café. Arte Café. Isso. É, Muito bom. inclusive assim que for possível, né? Porque agora a gente está respeitando esse período de Uhum. resguardo. Eu devo estar indo a Porto Alegre e vou ter o café à disposição. Então o pessoal pode ir me Ó, procurando aí nas redes sociais beleza? e temos café. Sim, em Lu, quando o pastor der uma chegada em Porto Alegre, a gente com certeza dá um jeito de encontrar com ele. E aí, quando a gente for a Xangri-Lá, a Tramandaí, que ela é lá do litoral, a gente leva para ele um saco de café. Só disso vai Opa! querer um moído ou vai querer. Tem a opção ainda do moído ou Tem grão? moído ou em grão. Aham, tem É opção, muito, tem opção. muito bom. Cheguei até a comprar um moedorzinho de café, porque eu me empolguei com aquele café lá. Ah, isso é a melhor coisa. O café em grão o sabor é outro, Excelente. né? Moe na Olha, o hora ali, Márcio faz o filtradinho na hora. é muito bom, é muito bom. Ó, o Márcio também tá por aí. Olha só, pastor. Então tá. Só diz, Lu, se tu vai querer depois o moído ou o que é em grão, né? Ou em pó. Pastor, antes da gente começar, só assim apresenta um pouco assim o senhor e também fala um pouco do teu trabalho, assim, a gente colocou Uhum, até na divulgação assim o país ali, Polônia, e sobre missão, né? Explica um pouquinho pra gente o que tu tem vivido. uhum. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Atos França, eu sou pastor já desde 2013 que eu fui ordenado, né? Na Igreja Brasa, ali do Ministério Brasa. Tenho, desde os 17 anos de idade, uma palavra a respeito do campo missionário. E em 2013, no mesmo ano que a gente foi ordenado, o Senhor nos mostrou a Polônia como um país onde nós iríamos estar em missão. De fato, desde esse Amém. tempo a gente foi desenvolvendo relacionamento através de parcerias, enfim. E no ano Uhum. de 2015 eu fui a primeira vez, fui conhecer o campo, criei alguns vínculos com a igreja polonesa. E de fato, 2019, nós nos mudamos para a cidade de Wrocław, que fica Uhum. próximo da fronteira da Alemanha, uma cidade a sudeste na Polônia, uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes, né, para desenvolver um trabalho com a igreja local, né, uma igreja polonesa Muito de bom. origem, enfim.
E a partir dessa parceria, então, a gente está inserido no contexto da nação. E de fato nós Amém. estamos lá desde maio, vai fazer um ano agora que nós estamos lá. Nesse Uhum. momento eu estou no Brasil em função de algumas questões familiares que a gente veio dar uma atenção nesse tempo, mas estamos Certo. vinculados com a igreja local polonesa, né, e Uhum. desenvolvendo um trabalho assim de formação mesmo, em todas as áreas. Aí no campo a gente Amém. não tem muita. É um pouco Sim. diferente a nossa atuação, né? Aqui eu trabalhava basicamente na parte de ensino, e Uhum. lá eu tô em todas as áreas, assim, desde o louvor da igreja até aconselhamento, visita, plantação de Ah, igreja, grupo o caseiro, pastor visita. toca, canta? Eu não sabia dessa. Eu tive aula de violão, né? Eu fiz um cursinho básico de violão ali, tive aula com uma Legal. missionária, né? E na verdade foi por onde eu entrei assim no Uhum. ministério, assim, foi uma porta de entrada. Eu sempre costumo dizer assim que o Uhum. louvor foi a área que eu perdi a timidez, assim, porque eu tinha um certo pânico de Uhum. estar na frente das pessoas, assim, e foi através do ministério de louvor que eu fui sendo trabalhado por Deus, assim, perdendo o Olha medo de só. estar em público, né? E foi uma Sim, experiência interessante, assim. é E eu verdade. trago E isso não é a comigo, assim, primeira. sempre trago comigo, Aham. assim, sempre que for possível, eu vou participando, assim, do louvor. Sim, amém. Não é a primeira pessoa que eu ouço assim que está no ministério, servindo de repente assim como pastor, mas que o louvor ali foi uma porta de entrada e que Deus foi trabalhando, foi, enfim, forjando alguma coisa, mas partiu ali também, né, com a música. E me diz uma coisa, e a barreira linguística, pastor, como é que isso está sendo superado, como é que está avançando? Assim, o polonês, ele está entre as 5 línguas mais difíceis do mundo para aprender. É uma língua muito complexa, é uma raiz eslava com muitas declinações, né? Mas não é impossível. Então, quando nós Uhum, chegamos lá, imediatamente a gente partiu para um aprendizado, né? Até, de certo uhum, modo, assim, intensivo, porque para nós é fundamental a questão da aquisição da língua. E o que uhum. nos ajuda a fazer uma ponte é o inglês. Então, o inglês é básico nesse contexto, porque ele nos ajuda até a quebrar algumas barreiras, assim. Mas não tem Sim, outro jeito, a gente tem que aprender, né? Eu até trouxe o material para estudar, tenho estudado para manter o contato com a língua, uhum, né? Porque realmente isso é muito importante, assim, porque com a língua tu acaba adquirindo bastante da cultura, e isso te ajuda a entender processos da nação, assim, né? Eu costumo dizer que a uhum. complexidade de uma língua é proporcional à complexidade de uma cultura. Então a gente vê que o polonês é bem complexo, Bem da mesma complexa. maneira que a língua é complexa. Mas Que não é impossível. coisa Não é impossível. interessante. Pois é. E as crianças, como é que estão se virando nesse meio? A criança, ela tem assim, por um lado, né, é um pouco mais fácil. Porque, por exemplo, o meu filho Uhum, mais velho, na questão da língua, ele tem uma vantagem que ele está todos os dias em contato, em função da escola, uhum. né? A escola tem um programa específico para estrangeiros, ajudou bastante ele, assim, com aulas extras de polonês, toda Legal. uma preparação para que ele aprenda. Então, isso vai facilitar bastante, assim. E a minha pequena tem 4 anos, quer dizer, ela assistindo desenho, ela vai aprender. Ah, vai Não tem absorvendo, muita né? preocupação, assim. Natural. É, 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 Sim, é. que legal. E olha só, é, um dos motivos que a gente pensou assim no senhor e convidá-lo, né, é porque assim eu vi que tu estava divulgando que uma vinda para aqui para o sul, para o Brasil, né, na verdade, estava na Polônia Uhum. e sobre a imagem de um livro, né, que é um livro Sim, que tu sim. escreveu, né, Sim, sim, sim. e e até depois eu quero que tu fale sobre o livro, né, também pra gente, porque assim, ó, no nosso canal aí de comunicação no Instagram, se eu não me engano, veio uma sugestão de tema, né, e a gente está procurando acatar todas as sugestões para ir, né, contemplando aqueles que participaram da enquete, né, e foi sobre promessas, propósito, né, e como conciliar
as nossas promessas, ou então o nosso propósito, com a nossa vida, com a vida de um jovem, de um adolescente, né, escola e essas coisas. E aí, quando eu li a palavra propósito, eu linkei direto com a imagem, né, com a capa do livro que tu escreveu, e aí, por isso esse convite. Então, pastor, conta pra gente um pouco desse livro para a gente poder, de repente, entrar, então, nesse tema, né, sobre promessas e propósitos, e como conciliar isso com a nossa vida, ou um adolescente, né, um jovem, conseguir conciliar um propósito com o dia a dia, com a sala de aula, de repente com os convites, com as coisas que surgem. É interessante porque a questão do livro assim foi algo que Deus foi fazendo assim, né? Eu sempre gostei muito de ler, gosto. Eu sou um leitor assim inveterado assim, eu Uhum. leio assim, e não tenho muito assim. Hoje em dia eu já tenho assim um certo critério para escolher que tipo de leitura, né? Mas sempre fui de ler assim sobre diversos assuntos, desde receita de comida até filosofia, enfim, uma série de Sim. coisas. E trabalhando assim essa questão do chamado, do propósito, e lidando muito na questão do ministério de formação de obreiros, né, na questão de despertar a vocação, eu fui percebendo que não só na igreja, não só em ambientes acadêmicos como seminário teológico ou qualquer curso de liderança que a igreja local proponha, mas também Uhum. na vida diária, as perguntas são praticamente as mesmas que as pessoas fazem Uhum. em relação à sua vida. Quer dizer, por que, que eu nasci? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu Uhum. existo? Né? E isso gera uh, muitas dúvidas, muitos questionamentos, principalmente na fase de decisão da vida, que é a adolescência, a juventude. Né? A Uhum. gente percebe muito claro isso. E quando eu fui trabalhando assim essa questão da minha própria vivência como cristão, né, de descobrir o propósito disso para minha vida, eu fui entendendo que na verdade o propósito de Deus está muito relacionado com a nossa identidade. Então nós não fomos criados por Deus assim por um acidente ou por um acaso. Eu não acredito que alguém tenha nascido e Deus tenha olhado e diga assim, pai, agora que nasceu, o que que eu faço? O que eu faço? Não, não. Já tem todo um propósito, né? Claro, específico, definido. Uhum. É isso que a palavra de Deus nos mostra. O salmista declara isso, né? Todos os meus dias já foram escritos. Lá Paulo fala É. isso em Efésios também, né? Que Deus já preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nelas. Então, nesse sentido, Deus já Uhum. nos criou com uma caminhada estabelecida no seu propósito. A questão é que nós, em função do pecado, nós nos desviamos desse caminho. Uhum. Então eu procurei, assim, dentro desse livro, descrever como funciona esse processo de Deus de nos trazer de volta a esse caminho que ele nos trouxe, através do Uhum. entendimento da nossa consciência de identidade. Né? Porque, na verdade, a Muito palavra de bom. Deus diz assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o pecado que desconecta o ser humano do seu propósito. E só Uhum. existe um caminho capaz de colocá-lo de novo nesse propósito, que é o caminho através da salvação em Cristo. Então, nesse Uhum. sentido, a ideia do livro é justamente de uma maneira muito mais objetiva do que subjetiva. Até esses dias me perguntaram, eu disse o seguinte: o livro não é um livro teológico. Eu não me preocupei muito com a Uhum. questão da construção de um conceito teológico. É mais uma ministração onde a pessoa possa estar lendo aquele livro ali e recebendo de Deus aquilo que também eu recebi de uma forma Uhum. ministrada, como se o Senhor tivesse com ele ali ministrando a vida dele de uma maneira muito pessoal, né? Em cima Sim. desses princípios, desse entendimento. Então, o título do livro é Consciência, Identidade e Propósito. Porque, de fato, Muito o bom. propósito de Deus para a nossa vida, ele está ligado a isso. Então, quem não Uhum. sabe quem é, jamais vai conseguir descobrir onde é que vai chegar. É verdade. É Né? verdade. Bom, já que a gente falou, tá falando do livro, né? Esse livro,
ele já está pronto, escrito, impresso, né? Ele está pronto, impresso. Agora, eu tinha um planejamento de lançá-lo no mês de março, logo que eu chegasse aqui ao Brasil. Uhum. Em função dessa restrição, eu estou tendo que me reinventar também nisso. Então, nesse momento, eu pretendo agora, nos próximos 5, 10 dias, ter uma plataforma online para poder fazer esse lançamento, né? Porque Boa. isso vai nos ajudar, assim, a distribuir esse Uhum. material, né? Com Então, certeza. tô preparando aí mais uns dias, tá pronta essa plataforma, tá no forno, Tá. né? Eu quero garantir o meu e mais uns, de repente, para dar de presente pro pessoal. Livro é um bom presente, ainda bem bom, Com ainda mais certeza, bons livros de pessoas que a gente sabe que é com referência, né? certeza, com Que a gente certeza, com conhece. certeza. Eu sou suspeito, mas eu indico. Não, mas olha só. Depois surgiu uma pergunta aí da Lu, que a gente pode deixar de repente para responder depois, né? Sobre as condições, né, socioeconômicas do pessoal na Polônia. Se é muito diferente do que aqui no Brasil, né? Que ela entende que as pessoas lá não sentem tantas necessidades como aqui, né? Bom, na verdade, o senhor pode responder, eu acho que agora, já tá aí, a gente Uhum. volta depois para. Não tem problema. Não, não tem problema. Não, o que a gente precisa entender é que o contexto da Polônia especificamente é um contexto que é muito característico. Assim, até a gente fala muito que a Polônia pertence ao leste europeu. Na verdade, a Polônia é a Europa Central. A Hum, Polônia passou por momentos muito difíceis na sua história, né? A gente sabe da história das guerras, né? Das grandes guerras, né? E hoje vive um momento onde faz parte da Comunidade Econômica Europeia, então recebeu muitos investimentos em infraestrutura, mobilidade e uma série de áreas, e que uhum, hoje a Polônia atingiu um patamar muito bom em termos econômicos. A economia dos países que eles chamam emergentes da Europa é a economia mais sólida, né, dos países à sua volta, do que a própria Hungria, a Ucrânia, a República Tcheca, a Eslováquia, né? uhum, Ainda não está naquele patamar da França ou da Alemanha, longe disso, mas está bem estabilizado. Né? É um país que está uhum, crescendo, né, nesse sentido, né? Tem muitas oportunidades de trabalho também para estrangeiros. Né? É um lugar que nos últimos anos assim o número de estrangeiros aumentou muito, muito uhum. mesmo. Né? Hoje tem só de ucranianos na Polônia são mais de 2 milhões, né, Ó, trabalhando, inseridos no contexto. Né? É um país que está em muita crescimento. gente. Né? Do ponto de vista econômico, é um país estabilizado. Né? Acredito Uhum. que a tendência é manter o crescimento. A cidade, por exemplo, que nós moramos, é uma cidade que tem uma taxa de desemprego de 2%, quer dizer, considerado pleno emprego. Imagina, Né? sim, Isso nas principais cidades, assim. E o país como um todo acaba se equilibrando em cima disso, assim. sim, interessante. Existem muitos problemas sociais que são de Uhum, naturezas diferentes do que a gente está acostumado aqui. Né? Os uhum, problemas que a comunidade, que a sociedade polonesa enfrenta são de ordem de traumas de guerra, são de uhum, ordem de vícios. Né? Os índices de alcoolismo são altíssimos em todas as faixas etárias, independente de homem ou mulher. Né? Existe uma uhum, preocupação em termos desses índices assim, né? Tem sim uma camada da população que precisa e depende de subsídios do governo para uma série de coisas, mas de modo geral é uma sociedade que consegue fazer um enfrentamento dessas situações assim. sim, muito bom. Olha só, voltando ali para a questão de propósito, né? Eu me recordo que quando eu tinha uns 20 anos de idade, 18, entre 18 e 20 anos eu tinha recém entrado na faculdade, eu me lembro que às vezes eu pensava assim, eu daria tudo, né? Daria tudo, não tinha nada, né? Mas assim, eu daria tudo para ficar na igreja, trabalhando para o pastor, só atendendo o telefone, né? Eu podia ganhar 150 pila por mês, estava mais do que feliz só servindo a Deus, entendeu?
na minha cabeça, servir a Deus ou estar na igreja era tudo, né? E talvez o mais importante. Não sei se talvez algumas dúvidas que alguns adolescentes e jovens tenham não girem em torno disso. Tipo assim, pô, eu tenho um chamado, mas será que para isso eu tenho sempre que deixar todas as outras coisas? Isso não faz parte, né? Como é que se dá essa promessa, esse propósito para minha vida, entende? Como é que ele interage com... Às vezes a gente faz aquela distinção, até ouve as pessoas fazendo, né, distinção, isso aqui é secular, né? O meu trabalho é secular, né? Tipo assim, eu toco no louvor da igreja, eu sirvo lá no louvor da igreja e eu dou aula, né? Dar aula é algo secular, né? Lá é o Daniel que está fazendo serviço secular e na igreja está fazendo serviço sacro. Como é que isso se dá na realidade, né? O que o pastor entende disso e poderia colocar para a gente? Porque eu imagino que deve girar em torno nessa polarização, assim, essa pergunta e algo, né? Eu acredito sim, Daniel, que quando a gente fala assim, algumas palavras que a gente tem usado ultimamente no Brasil e se discutido muito é a questão, por exemplo, propósito, chamado e vocação. São três palavras que eu tenho escutado bastante. Propósito, chamado e vocação. Então vamos lá. Eu acredito muito assim. Propósito, por definição, é finalidade. Então é a razão. Qual a razão de Deus ter te criado? E aí a gente pode entender que a razão pela qual Deus cria alguém, um ser humano, é para que esse ser humano seja uma expressão de quem ele é na sua geração. E uma definição, no meu entendimento, macro, no sentido do propósito. Então, o propósito de Deus é que ele seja expressado e glorificado através da tua vida. Agora, a vocação é como isso vai se desenvolver. E se isso vai ser através do Daniel como professor, ou como um empresário, ou como um médico, ou como um pastor, ou como um missionário num outro povo, ou um líder comunitário, enfim. A vocação em si, ela é aquilo que tem a ver com as nossas aptidões. Tem a ver com o nosso desenvolvimento, com as nossas escolhas. Aí a gente vai encontrar uma série de caminhos, né, para definir como que alguém descobre a sua vocação. Mas também tem a ver com isso. Então, eu acredito muito que o nosso desafio hoje, enquanto pastores e líderes, é trabalhar o equilíbrio, né? Porque assim, durante muitos anos a gente entendeu que propósito de Deus para alguém era essa pessoa estar inserida no contexto da igreja e através do contexto da igreja atingir a sociedade por um ministério, seja louvor, evangelismo, teatro, dança, etc. Né? Hoje a gente já percebe que mais importante do que isso, talvez, seja cada um de nós entender a nossa natureza, a nossa identidade, ter consciência disso e saber que se eu vou estar inserido dentro de uma faculdade, ali o propósito de Deus tem que se cumprir na minha vida. Amém? Eu posso ter a liberdade de escolha nesse sentido, da área que eu vou estudar, onde eu vou me formar, que mercado que eu vou atuar, porque na verdade, se eu tenho consciência de quem eu sou em Deus e do que Deus tem para mim, é aonde eu estou que Ele está, porque Ele habita em mim. Amém? E não quer dizer que alguém não possa ter um chamado específico para estar em tempo integral no ministério. Porque também nós precisamos dessas pessoas. Né? O Claro. corpo de Cristo ele precisa de um equilíbrio. Né? Quando Paulo fala sobre os ministérios lá em Efésios, eu acredito muito que ele fala assim, para aperfeiçoar os santos para o desenvolvimento do seu chamado, do seu serviço. Quer dizer, então eu creio que nesse equilíbrio, Deus chamou uns para estar dentro da igreja como pastores, tempo integral, líderes, que vão receber direção espiritual, que vão receber a visão, a estratégia, enfim, para como equipar essa igreja para que cada um dentro da sua área de atuação consiga cumprir o propósito de Deus, que é revelar a si mesmo ao ser humano, através de um outro ser humano. Paulo fala assim aos Colossenses: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora foi revelado a vocês. Isto é,
Cristo em vós é a esperança da glória. O que Uhum. isso significa? Que eu vou ter a esperança de que Deus vai se revelar a mim numa visão espiritual, numa névoa, ou que eu vou ser transladado para um outro lugar? Talvez, mas eu acredito que é muito mais profundo que isso. Eu creio que quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo o seguinte: olha, Cristo na vida de vocês se torna esperança para quem encontrar com vocês e que não tem essa mesma revelação. Amém? Né? Vá. Então, a mensagem que Paulo está falando ali é o sentido de que, na medida que eu tenho consciência de identidade e propósito, sei quem eu sou, sei das minhas condições em Deus, das minhas Uhum. habilidades, aquilo que Deus me deu, eu agora posso viver na sociedade de tal forma que quando alguém encontrar Uhum. comigo, vai ter um encontro com Deus. Eu sou Deus? Não, eu não Olha sou lá. Deus. Mas o Espírito Santo habita em mim e essa natureza se revela através da minha vida, ou precisa se revelar. Amém. Bah, olha só. Né? E. E isso independe da idade, porque a gente vai olhar na palavra de Deus, por exemplo, Daniel, lá no livro de Daniel, com 14, 15, sei lá, alguns dizem que tinha até 16 anos, já tinha essa Uhum. consciência de identidade quando viu aquela mesa proposta, legítima para ele, não havia dolo Uhum. algum em comer, porque era uma ordem do rei, mas ele, por Uhum. consciência de identidade, disse: não, isso não é para mim. Ainda que Tu vê. seja disponível e lícito, não corresponde à minha natureza. E Deus honrou a vida dele. Então eu acredito que descobrir esse chamado para a nossa vida passa por isso. Uhum. Né? Se eu vou ser um empresário do ramo de alimentação, ou se eu vou ser um professor de escola primária, ou se eu vou estar lá na universidade, ou se eu vou estar lá numa esfera de governo, ou se eu vou ser um jogador de futebol, um atleta, enfim, não importa a área, o que importa é a consciência que eu tenho, que eu estou expressando a natureza do Filho de Deus, que é Cristo em mim, esperança da glória. Amém. Olha só. É uma forma mais completa, eu diria, de se entender, né? Porque ele acaba unindo tudo aquilo que a gente é de fato, né? Todas as nossas áreas, e a gente tenta muitas vezes ir polarizando, dividindo, e a gente acaba se perdendo no meio disso, né? Talvez até muita gente tenha se frustrado na caminhada com Cristo, justamente porque achou que eu deveria simplesmente deixar tudo e se entregar para ser um pastor, ou então um ministro de louvor, ou algo do tipo, e no fim não deu ou não era, né? Ou então já vi assim pessoas que estavam nessa dúvida da questão, por exemplo, do chamado pastoral, não pastoral, e aí no fim foi lá, abriu empresa e deixou o chamado pastoral, mas também deixou o curso, deixou a própria igreja, entendeu? Uhum, E, uhum. e foi seguir só assim a vida, entendeu? Eu digo assim, longe de Deus, né? Então, acho que, não sei se por uma questão de não entender que essas coisas elas podem coexistir também, né? É como eu digo assim, no momento em que eu compreendo que é uma questão de natureza e não de tarefa, Uhum, que eu acho que a gente confunde muito isso também. A gente entende o ministério como tarefa, né? Aquilo que uhum, eu tenho que fazer. uhum, Então, se eu tenho como tarefa, quando aquela tarefa está cumprida, eu não tenho mais o que fazer. uhum, Agora, o que a palavra de Deus diz lá nos Salmos é que quando eu sou como árvore plantada, junto a correntes das águas, isso é uma questão de natureza, de lugar, uhum, de entendimento. No devido tempo, o fruto vem. Quer dizer, eu vou ter um momento de frutificar, eu vou ter um momento de ser aperfeiçoado, eu vou ter um momento de ser podado, de ser trabalhado, amadurecido, mas eu não vou perder a natureza. uhum. Né? Eu acho que isso tem É que estar muito interessante. claro no nosso coração. Né? Então, a palavra de Deus diz que a nossa natureza ela é essencialmente ela é espiritual. Nós nascemos em Uhum, Deus. Nós nascemos em Cristo novamente. E a partir disso, a nossa relação social, seja ela familiar, seja ela profissional, acadêmica, ela precisa ser um meio de manifestar essa natureza divina. uhum, O que a palavra de Deus fala lá em João? Que os discípulos olhando para Jesus, né, João escreve isso, né? E o verbo se fez carne, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que isso significa?
que eles olharam para Jesus não na perspectiva de alguém que morreu e ressuscitou. Não, quando eles escreveram os evangelhos, eles escreveram na perspectiva da vida de Cristo. Hoje a Uhum. gente olha para os evangelhos e lê a partir da morte. Então, quer dizer, como é que é a nossa Uhum. leitura na maioria das vezes? Porque Jesus morreu, porque ele ressuscitou, ele é Uhum. filho de Deus, ele fez milagres, a morte não pôde vencê-lo, glória a Deus, aleluia. Agora, quando os evangelistas escreveram, a perspectiva, o ponto de partida foi a maneira como ele viveu. Ah, que interessante. E porque ele viveu da maneira como viveu, ele é filho de Deus. E a morte não Sim. pôde vencê-lo. E aí João escreve: E nós vimos a sua glória. Não foi a glória após a morte e ressurreição, mas foi a glória na forma de vida. Uhum. Então é isso Amém. que nós precisamos entender na nossa vida, no nosso diário cotidiano, como que nós vamos ser um reflexo, uma expressão dessa natureza. Amém. Né? E aí eu vou voltar um pouco aqui naquilo que eu estava dizendo, que é a relação da Uhum. consciência. Né? Porque, na Uhum. verdade, a nossa pergunta é qual é a razão da nossa existência? Por que eu existo? Uhum. Tem a ver com essa Interessante. consciência. Pois é, e aí, junto com isso, né, já vou te passar a bola de novo. Ah, é interessante porque tem uma dúvida que muitas vezes eu tive, sabe? E confesso que eu tenho ainda, mas assim, e vejo que muito, né, como eu acabo vendo, andando mais com jovem, né, ou a gente circula, na verdade com todo mundo na igreja, mas assim, dentro do meio jovem e adolescente, a gente vê muito assim a dúvida e às vezes quase que um massacre interior assim por não ter certeza absoluta, por saber que tem um chamado e até talvez saber qual é o chamado para, né, o que, como, mas como não tanto, mas assim aquela dúvida de será que é mesmo, né? E como é que isso vai acontecer e tal. E vejo que justamente talvez o ponto fraco, né, esteja em que a pessoa não entende muito a sua natureza, né, não tem a consciência da sua natureza, assim, o que vem antes, né, o principal, assim, Uhum, né, para uhum. conseguir discernir então e ter uma, digamos assim, até uma paciência de que o seu propósito, né, enfim, o ministério, ou seja lá o que for, né, ou isso faz parte do propósito, isso vai se cumprindo, entende? Isso vai acontecer. Não quer dizer que a gente não possa ou não deva fazer nada, né? Mas que não há uma segurança porque parece que não existe uma identidade segura, entende? O que eu percebo é que muitas vezes, nesse ponto, nós ainda ficamos esperando algo muito místico acontecer. Uhum. Então nós Sim. esperamos que venha uma profecia, de preferência na frente de um Uhum. monte de gente, para que as pessoas vejam que Uhum. Deus falou conosco. Né? A gente espera um movimento místico que nos traga passo a passo o que, quando e como as coisas vão acontecer. Uhum. Né? E o que eu tenho percebido é que o que nós precisamos entender são os princípios. Uhum. Porque isso depende muito e vai muito da maneira como nós nos relacionamos com Deus e compreendemos as coisas mais simples, mais ordinárias do Evangelho. A gente busca Sim. muito o extraordinário, né? E esse extraordinário muitas vezes ele não corresponde ao propósito de Deus. Uhum. Né? Se a gente for olhar mesmo assim na etimologia da palavra, extraordinário é aquilo que está fora de ordem. Uhum. E Deus é um Deus que trabalha com ordem, ele é um Deus ordinário. Né? Uhum. Os princípios da palavra são ordinários. E a gente precisa entender exatamente isso. Então, você imagina esse processo de conversão de alguém que viveu uma vida longe dos caminhos de Deus, de conhecer propósito, né? que já vive uma vida que espiritualmente era morta, Uhum. emocionalmente doente, pela questão das consequências do pecado, enfim, de uma série de coisas. Então, na verdade, Sim. todo esse processo é uma construção ou uma reconstrução desse indivíduo dentro desse Uhum. caminho. Então, ele vai ter que compreender que
as coisas ordinárias vêm primeiro, os princípios vêm Uhum. primeiro. Por isso que eu digo assim, ó, se a gente ficar muito na questão do desempenho, né, que é o que Uhum. muitas vezes acontece, a gente acaba matando processos que são fundamentais. Porque se eu preciso ter Uhum. desempenho, eu preciso ter resultado, eu vou a avançar etapas e aí o processo natural, digamos assim, a Uhum. maturidade, ela responde, ela respeita etapas. O que eu quero dizer? Que nesse processo de deslumbrar e descobrir o processo desse propósito desenvolvido, eu vou ter que Uhum. aprender que o tempo não é meu inimigo, o tempo é meu aliado. Uhum. Né? Se a É gente olhar, por verdade. exemplo, para a vida de Abraão, Abraão para Uhum. nós é um modelo de fé, é o pai da fé, etc. Mas vamos olhar para a vida desse homem, não o pai da fé, mas para a Uhum. vida desse homem. Recebeu uma palavra de Deus, simplesmente sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que tu não sabe onde é, que no caminho eu vou Uhum. te contar. Bah. Quer dizer, Se, Deus está era, dizendo se assim, alguém ó, tinha que estar inseguro, era Abraão, né? tu vai pegar tudo Pelas... que tu tem, escolhe, e Deus não disse para ele para onde ele tinha que ir. O Uhum. texto é, sai para um lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele saiu. Então, o que a gente Uhum. pode entender é que ele escolheu uma direção. Vou por aquela reta. Uhum. Pá. Talvez no caminho ali Deus disse, não, é por aqui, vai para lá. Mas o ponto é, ele não sabia o que ia acontecer no final ou no meio da sua jornada. Uhum. Então, ele teve que ter uma atitude de obediência ao desconhecido até então. Porque ele se torna pai da fé no final da sua jornada, não no começo. Ele se Uhum. torna pai da fé depois de passar pelo processo. Ele se torna pai da fé depois de mentir no Egito que a esposa era irmã. Ele se torna pai da fé depois de ter levado o sobrinho junto, que Deus disse que não era para ter levado. Uhum. Ele se torna pai É. da fé depois de ter tido um filho com a escrava que não era para ter tido. Então o processo, o desenvolvimento é pedagógico. Sim. E ele aprendeu tanto que num determinado momento, a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus mandou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, e a palavra de Deus diz assim, ó, vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Não posso. Bah. Bah, que loucura. Então, Abraão foi um homem que aprendeu, e aí a gente Uhum. for contabilizar em termos de tempo, do dia que Deus falou que ele seria pai de uma grande nação, até o dia que nasceu o filho da promessa, foram mais de 20 anos esperando. Aonde ele sabia só o início da caminhada e não sabia como é que ia ser. Outro exemplo é José. José do Egito recebeu uma palavra, uma revelação, recebeu um sonho de como seria o fim da sua vida. Uhum. Eu vou ser governador, eu vou estar reinando, a minha família vai se dobrar diante de mim. Ele recebeu uma revelação sobre o fim da jornada. Mas Deus não contou para Sim. ele que ele seria vendido, que ele seria colocado numa cisterna, que ele seria escravo, que ele seria assediado, que ele seria preso, que ele sofreria durante Uhum. 10 anos, 13 anos sofrendo, até o dia que Sim. esse propósito começasse a se cumprir. Então, o que eu aprendo aqui nessas duas histórias? Que tem momentos da nossa vida que Deus nos mostra o caminho, o início da caminhada. Ó, vai ser por aqui, como foi com Abraão, Uhum. sai. E tem momentos que Deus vai nos mostrar como vai terminar, como foi com José. E cabe a nós passar pelo processo de qualquer forma. Bah. Uhum. Agora tem uma terceira via, tem um terceiro ponto que eu acho interessante aqui, que é quando Deus não fala para nós nem o começo, nem o final. Que esse é o mais difícil. Porque Deus Com fala para certeza. outra pessoa. Porque ele fala para outra pessoa como é que vai ser. E aí nós temos que Uhum. ter humildade e maturidade para ouvir Uhum. o conselho daquele a quem Deus está usando como pai espiritual sobre a nossa vida. Bem. Quando Saulo, ele se converteu, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, o que o texto bíblico diz? Diz que ele foi para uma casa, teve uma visão de um homem que entrava e orava por ele, e ele recebia a visão de novo. Agora, para Ananias, quando Deus foi falar com Ananias, o que a palavra de Deus diz? Vai lá na casa da rua tal,
encontra Uhum. Saulo, que ele está orando, e ele teve uma visão de um homem que entrou lá e orou por ele, e ele recebeu a visão. E aí e o texto diz assim, ó, vai lá, porque ele é para mim um vaso importante para falar do meu reino, nos palácios dos reis e para os gentios. E ele vai ver quanto é bom sofrer pelo meu nome. Quer dizer, Bah. Jesus falou para Ananias o que Paulo ia Uhum. viver. Aham. Pois é, E o nosso maior desafio nesse sentido, por que eu entendo que tem a ver com identidade isso? Porque tem a ver com uma relação de paternidade. Porque eu não vou verdade. confiar em Deus Pai nesse sentido para descansar nele, saber que ele vai, no momento certo, as coisas vão acontecer, que dentro dessa ordem que eu falei aqui no início, as coisas vão Uhum. acontecer, que não vai faltar nada, e não é que vai ser fácil, mas vai ser amplamente superável qualquer tipo de desafio, de obstáculo, entendeu? Por Uhum. isso que tem que ser uma Amém. relação de paternidade, porque só um filho consegue descansar nos braços de um pai sem a preocupação do que está acontecendo. É verdade. É verdade. É um... Mu- Pode falar, pode Pode falar. falar. Tá, não, não. Muito interessante, assim, esses três exemplos, né? E em todo momento eu ia pensando, cara, e a gente pira, né? E fica cheio de dúvidas, incertezas, e fica ansioso, que as coisas parecem que não estão acontecendo, mas na verdade elas estão, né? De repente, algum jovem, algum adolescente, ou enfim, uma pessoa já adulta, tenha recebido de Deus alguma direção, né? Como com Abraão, ou então tenha sido como José, ou então até mesmo como aconteceu com Paulo. Mas isso que é interessante, todo esse processo, né? E que ele é inevitável e é super importante. Então, a gente não precisa ficar nervoso, angustiado, preocupado e querendo colocar a carroça na frente dos bois, porque a coisa ela vai acontecendo, né? É claro que não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Que vai acontecer também de uma forma mágica, sem eu fazer absolutamente nada também, se eu deitar e descansar, né? Não, não, Mas não, que tem todo esse... exatamente. Porque, na verdade, assim, quando a gente começa a entender esses princípios que são os princípios básicos, a gente passa por um processo de maturação, a gente amadurece. Né? E Uhum, esse processo de maturação, de amadurecimento, necessariamente nos leva a ser intencionais nas escolhas. uhum, Né? Eu vou dar um amém. exemplo, assim, alguém recebe lá o entendimento da parte do Senhor para ir para o campo missionário, por exemplo. Uhum, Aí digamos que ele tem um chamado para a África. Vou dar dois cenários, para a África e outra pessoa tem um chamado específico para trabalhar na Europa. São uhum, dois campos missionários com necessidades, naturezas diferentes de necessidades, mas ambos têm necessidades. São sim. culturalmente diferentes e não adianta você ter o mesmo preparo para os dois campos. Você precisa ter um preparo específico para cada campo. Então, qual Uhum, é a necessidade, qual é a porta de entrada para a característica da África, por exemplo? A gente olha o continente como um todo, a gente observa questões de saúde, questões humanitárias, né, uhum, que são mais carentes nesse sentido. Questões sim. econômicas, de desenvolvimento econômico, processos humanitários, etc. Aí você pega essa pessoa que tem esse chamado, ao invés de você dizer para ela assim, ó, vai para um seminário teológico, ficar 4 anos, que é bom, é legal. Uhum, Hoje eu já penso assim, ó, essa pessoa ela tem que ir para uma faculdade de medicina, ela tem que ir para uma faculdade de enfermagem, ela tem que fazer uma uhum, faculdade de economia, né, de administração, para poder desenvolver uma característica uhum, relevante para aquele campo missionário para chegar lá, não só com a mensagem espiritual da salvação, mas com a solução uhum, para as demandas sociais. aham, sim, Então, como médico, enfermeiro, dentista, economista, alguém que vai criar mecanismos
para a sociedade não só ser salva espiritualmente, mas para que a sociedade possa receber a influência do evangelho, que é a boa notícia, certo? Uhum. Essa é a forma que eu penso hoje, tá? Uhum. Uhum. E aí a gente vai analisar caso a caso a questão de campo, como é que entra, a questão de vista, etc. Isso é outra história. Agora, para aquele cara que tem um chamado para um país da Europa, por exemplo, ah, ele não consegue entrar com um diploma de medicina sem ter que estudar em qualquer país europeu mais 2 ou 3 anos para validar diploma. Uhum. O diploma de direito dele na Europa não vale, ele vai ter que fazer 4 anos de novo de faculdade. Uhum. Algumas áreas ele consegue validar com 6 meses, 1 ano, mas é muito difícil. O que é mais fácil hoje no contexto europeu? Quem tem faculdades e nas áreas de ciências da computação, tecnologia da informação, alguma formação nessa área. Porque Uhum. na hora desses países emitirem visto, a Europa hoje não emite mais visto, na grande maioria dos países, para missionários. Olha só. Tirando os países que eram da satélites da União Soviética, do leste europeu, como a Sérvia, a Croácia, a própria Uhum. a Bulgária, que são países mais atrasados, digamos assim, nesses aspectos de visto e tal, é Uhum. muito difícil você conseguir um visto de missionário. É uma Que burocracia, uma interessante. comprovação muito grande. Como é que esses países emitem esses documentos? Através de uma porta de entrada por uma profissão. Isso. E hoje o mercado que absorve qualquer lugar do mundo é o mercado de TI. Uhum. Então, nesse sentido, eu diria para esses candidatos assim, ó, qual é o teu chamado? Ah, o teu chamado é para a África, então estuda isso. Ah, mas eu não Uhum. gosto. Não gosta, tu tem um chamado, tu não gosta, ou tu se submete Então, ou tu muda de chamado. sim. Ah, mas né? É aquela história. Ah, eu quero ser médico, mas não posso ver sangue. Se torna um pouco Sim, difícil, assim. sim, Né? sim. Eu quero É que. até, Vai, não, vai, é até vai. interessante que isso daí vai nos ajudando a discernir o próprio chamado também, né? Exato, Claro que. exato. Uhum. E isso vai nos posicionando de forma intencional. Isso que eu estou falando. Eu acho que hoje nós precisamos Uhum. dessa intenção, não só no sentido de querer descobrir o chamado, que eu acho bom. Eu acho que é Uhum. isso mesmo. A gente vive um momento hoje de que o Brasil está sendo olhado pelas nações mesmo, isso é fato, né? Como um país que tem uma força missionária, que tem a porta aberta, né? Hoje nós, como Igreja Brasileira, temos portas abertas em qualquer lugar, é impressionante. Mas a gente precisa dar intenção aonde? Na preparação específica. E aí Uhum. entra aquilo que eu estava te falando, que é ser intencional. Né? Então, se eu Uhum. tenho consciência de que Deus me chamou para ser um professor, como é o teu caso, que é um professor, trabalha na área de educação, o que tu fez quando entendeu isso? Foi fazer o curso de. De pedagogia, no meu caso. Pronto. Pronto. Por quê? Porque é o conjunto de ferramentas apropriado. Uhum. Então a gente tem que entender isso, assim. A gente quer lutar uma guerra, a gente quer enfrentar o Golias, né? Como Uhum. Davi enfrentou o Golias, mas a gente precisa saber quem a gente é. E aqui eu não É estou verdade. fazendo um juízo de valores, assim. Sim. Porque se eu sou como Davi, eu preciso entender que Davi tinha, dentro da sua característica, ele tinha as suas ferramentas para enfrentar Golias. E que não adiantava ele botar a armadura de Saul. Por mais que Saul tivesse boa intenção, por mais que Saul tivesse bom coração como rei, proteger o seu guerreiro, né? Um gesto que muitos se sentiriam honrados, a armadura do rei, poxa vida, quem não quer, Uhum. né? É Mas verdade. aquilo ali que por mais que fosse bom, não era para Davi, era para Saul. Então eu preciso entender quem eu sou. Aí a gente volta, Uhum. né, na identidade. Na Porque identidade. se eu sei quem eu sou, eu vou saber exatamente o que é para mim e o que não é para mim. Sim, E é mais uma verdade. vez, não é questão de juízo de valores.
nem tudo que é de Deus, presta atenção nisso, nem tudo que é de Deus para mim. Uhum, uhum, Né? Por isso que a palavra de Deus diz que a graça do Senhor ela é multiforme. Nós uhum. somos membros uns dos outros. Eu não tenho toda a revelação de Deus, eu não tenho toda a sabedoria de Deus, eu não tenho tudo de Deus, eu tenho aquilo que Deus me deu. E eu sou Amém. abençoado, fortalecido com aquilo que Deus te deu, e Sim, vice-versa. Então isso tem que é ficar muito verdade. claro para nós. Então, na nossa vida diária, no reino, no ministério, missões, na igreja local, a gente precisa se valer dessa verdade. Puxa vida, Uhum. eu tenho um grande desafio aqui. Como é que eu faço se eu não tenho essa característica? Quem pode me ajudar nisso? Quem é a provisão de Deus para mim na área que eu sou carente? Porque em algum momento Uhum. eu sou provisão de Deus na vida de alguém, naquilo que aquela pessoa é carente. Sim, interessante. Então, essa questão que foi trazida sobre como conciliar promessas, propósito com a vida do jovem, adolescente, escola, na verdade, é perfeitamente conciliável. Tem que acontecer essa conciliação, então, esse Porque cruzamento assim, de informações, eu diria. a- necessariamente, porque assim, a vida, ela não é, ela não é separada, por mais que a gente faça isso, até tu como pedagogo sabe bem disso, né? A gente pega Uhum, uma questão que é única e fraciona em várias partes para que as pessoas entendam, uhum, né? Então a gente fala da vida da igreja e a gente fala da vida secular, mas é uma vida só. uhum, uhum. Viu, É uma pessoal? vida só. É uma vida só. A gente só precisa entender o seguinte, ó. Qual vai ser o meu ponto de partida do entendimento Uhum, para enfrentar essa vida? uhum, uhum. Porque se eu entendo Sim, quem eu sou em Deus, aí eu vou, se eu entendo a minha identidade e tenho identidade. consciência dela, aí Aham, eu vou enfrentar a vida como ela tem que ser enfrentada. E aí não é uma questão de ser mais ou menos romântico, mas é uhum, enfrentar a vida com maturidade. sim. Então eu não estou aqui nesse mundo a passeio. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui e aí eu vou gastar a minha vida para que o propósito dele se cumpra. E o que, que depende de mim para que isso aconteça? Uhum. Depende Amém. de mim que eu o conheça, depende de mim que eu esteja na sua presença, depende de mim que eu tenha o meu coração voltado a obedecê-lo incondicionalmente. Uhum. Porque a obra, quem faz é ele. Né? A gente fica muito preocupado em fazer a obra de Deus, enquanto a nossa maior preocupação, e essa foi a grande pergunta de Deus para Adão, né? Não foi o que, que você está fazendo. Deus não perguntou para Uhum. Adão no Éden, quando ele comeu aquela fruta, o que, que ele estava fazendo. E aí eu percebo que Deus não está muito preocupado com aquilo que a gente está fazendo. Uhum. A pergunta foi: onde é que tu estás? Uhum. Qual o lugar? Qual o posicionamento? Qual o lugar de entendimento? Esse é o ponto de partida. É. Paulo fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele está falando de um lugar, não de uma tarefa. Então, desse Sim. lugar, eu consigo me posicionar. E posicionado, eu consigo entender o que é de Deus para mim e o que não é de Deus para mim. E aí eu vou encarar a Amém. vida. Eu vou encarar a vida, eu vou encarar o trabalho, a faculdade, a escola, eu vou encarar os relacionamentos, as amizades, né? E vou aprender a viver uma vida não baseada nas expectativas, mas com um fundamento sólido na esperança de que Deus vai se revelar através de mim. Amém. Pastor, muito esclarecedor, né? Tô ainda com mais vontade de ler o seu livro. Ah, depois, quando o senhor for divulgar o lançamento, enfim, a gente vai estar pegando as informações e lançando nas nossas redes sociais, até para quem fez essas perguntas e outras pessoas interessadas possam também acessar o livro, tá bom? A Tá gente bom? agradece a tua atenção, né, a tua participação, foi realmente muito bom, né? A gente salva os vídeos, depois a gente
coloca eles no YouTube e eu mesmo vou querer assistir ele de novo com mais calma. E, pastor, olha só, surgiu uma pergunta aí, se existia a possibilidade do senhor cantar um hino, ou pelo menos o trecho de uma canção em polonês pra gente. Bah, E aí, hein? barbaridade. Bom, é assim, não vou fugir da responsabilidade, não vou fugir da responsabilidade, mas vou fazer o seguinte. Tá, Eu tenho isso gravado, tá bom. né? Porque eu estava ministrando louvor lá Uhum, e foi gravado isso. Eu vou conseguir essa gravação, tá e bom, vou te disponibilizar ela, vou te mandar ela. tá Para quem bom. quiser procurar, eu vou escrever ali Aham, nos comentários aham, o nome da igreja. aham. Tá ali, ó. Você procura, tem o site na internet, né? Boa. Tá no Facebook, Uhum, né? E tem o canal do YouTube. Tem um site também, você pode ver lá. E bom. ali tem várias partes assim do momento de louvor da igreja, do culto. Ali deve ter alguma coisa. Isso que o senhor escreveu aí é o nome da igreja. É o nome da Parece que igreja. deixou o celular no bolso e foi clicando assim, né? Foi apertando os Parece, botõezinhos. parece. Tá bom. Então tá, pastor, Tá? muito obrigado pela atenção, pelo teu tempo, tá? Eu que Foi muito agradeço, eu precioso. que agradeço. Eu queria dizer assim para o pessoal que está acompanhando que assim, aqueles que estão acompanhando agora, olha só, agora, Uhum. todas as pessoas que estão acompanhando ao vivo, não aqui vai ser gravada, ao vivo, né? Que quiserem mais informações sobre o livro, Daniel, eu vou pedir que Uhum. mandem uma mensagem para ti, Uhum. assim, eu quero o livro, tá? Que eu vou Tá. te disponibilizar, vou te mandar no inbox ali como que a gente vai alcançar o livro para essas pessoas. E aí vou fazer um lançamento para quem está na live aqui, exclusivo, Ó, bênção. tá? Show. Show, muito Tá? bom mesmo. Eu tô E aí aqui. combino, tá? Não, aí combino contigo direitinho aí, Legal. tá? Como é que a gente entrega isso, porque já tá em Porto Alegre esse livro. Olha só. Então a gente vai fazer só para quem está acompanhando essa live aqui, lançamento exclusivo em primeira mão. Bênção. Bênção de Deus. Muito bom mesmo. A gente fica agradecido. A gente Tá? fica Daí agradecido depois tu mesmo. pode. Tu tem o nome de todo mundo que aparece ali, daí tu pode comunicar com o pessoal. Pode deixar. Pode deixar que a gente vai fazer o link aí. E vai ser bênção Tá mesmo. bom? E para O quem pessoal quiser está o se café, manifestando agora. Aham. para quem quiser o café também, pode entrar em contato com a Tá. gente aí que tem café. Eu já até anotei o pedido de uma ali, do livro do café. Vamos Não, é isso aí. providenciar então. Benção Tá mesmo, tá bom? bom, pastor? Tá, Então muito tá, um obrigado. grande Quero mandar um abraço abraço. para todos que estão com a gente aí. E nos sigam lá nas redes sociais, Atos França, no Twitter, Facebook, YouTube, enfim, tem tudo aí. Para estar junto com a Tá galera. bom. Valeu, muito obrigado. Deus Valeu. abençoe, pastor. Tchau, pessoal, até Deus mais. abençoe. Um abraço, até Valeu, tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Abração.